Olá, meus amigas e amigos do canal Isaías Neves, aqui do podcast Falando Francamente. Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo Adrian, ele é da cidade de Imperatriz, Maranhão, e vamos aqui bater um papo bem amistoso, falar um pouco aqui de política, de sociedade, falar da nossa rotina do dia a dia. É isso aí. Bom dia, boa tarde, Adrian. Boa tarde, Isaías. Boa tarde, Imperatriz. Boa tarde, Político Público. Hoje eu almocei tarde, por isso que eu disse bom dia. Domingo, né? É. Pois bem, Adrian, e vamos falar um pouco aqui dela, né? Isso. Falar aqui da política brasileira. Como é que você tem visto aí a pós-eleição, onde nós tivemos aí uma eleição muito acirrada e bem polarizada, né? De um lado o presidente Bolsonaro, do outro lado o ex-presidente Lula. Como é que você viu isso aí, os resultados, após a eleição, os comentários, como é que você tem visto isso? Bom, Isaías, eu sou um eleitor, sou um brasileiro, estou em dias com as minhas responsabilidades eleitorais. E o que eu vejo, do meu ponto de vista, eu acho que eu tenho o livre-arbítrio de me expressar, de dizer o que eu acho, o que eu sinto, o que realmente eu tenho visto nessas eleições. Eu não acredito, essa é uma opinião minha, eu não acredito na urna eletrônica, é um direito que me assiste, tanto que se fosse uma coisa boa, uma coisa segura, tinha em todos os países do mundo, pelo menos nos países que não tem ditadura, nos países da Europa e grandes potências, e a gente não vê a urna eletrônica sendo utilizada lá. Então isso já fragiliza a confiança que a gente poderia ter nela. Então eu não acredito, inclusive o presidente Bolsonaro lutou para que essas urnas fossem auditáveis, tivesse o comprovante de impresso do seu voto, que você vê que no dia a dia a gente vai no supermercado, numa loja, você coloca o cartão na máquina, você compra, vê o valor e você tem impresso o valor que você comprou. Então, a eleição é como se fosse uma coisa que você tem que ter a garantia de que realmente foi aquilo que você comprou, aquele comprovante. Então, eles fizeram à esquerda, os políticos mal intencionados, até mesmo o TSE falhou nisso, e não quiseram essa urna auditável como comprovante. Então, por aí já abriu uma dúvida, né, na lisura. Adrian, eu vejo assim, você falando de voto impresso, e tem muitas pessoas que é contra o voto impresso por achar que continuaria sendo o voto de cabresto, onde o cara que votou, o eleitor que votou, tendo aquele comprovante, as pessoas saberiam em quem ele votou. Mas eu não vejo assim. Ali é apenas o comprovante que a pessoa votou. Ali não vai dizer em quem votou. Não é isso? É verdade. E outra coisa, a pessoa só mostra o comprovante se quiser. Se o cara for uma pessoa de boa índole, ele não precisa estar mostrando comprovante para ninguém. E se o candidato chegar para você e disser, olha, Isaías, eu te ajudei, agora eu quero o comprovante. Você diz, olha, eu não vou lhe dar meu comprovante, é um direito que me assiste, agora eu não voto mais você, porque você é um elemento nocivo para a política, porque você quer me comprar o meu voto e quer a prova de que eu votei em você. Então, eu não vou te dar essa prova, eu não voto mais em você, justamente por essa ação sua. E esse comprovante eu preciso para mim, assim, caso um dia seja necessário fazer a recontagem no país, no município, no estado, as eleições, a gente tem comprovante. Então, é basicamente necessário você mostrar. E eles conseguiram tirar da pauta no Congresso essa... Uma operação, né, do ministro Barroso. Perfeitamente. Uma coisa muito injusta, você falar em ministros, ministro do Supremo, do TSE e do STJ, eu acho muito injusto a forma de se colocar um ministro lá. Eu acho muito isso, tem que mudar no Brasil. Tem que ser juristas, juízes, pessoas que enfrentam o concurso público e consigam chegar ao Supremo, às cortes,
pela sua capacidade É intelectual. uma meritocracia, né? Isso. É injusto eu colocar no Supremo, aliás, eu não, o presidente colocar no Supremo um amigo partidário. O Supremo hoje não é uma corte, do meu ponto de vista. O Supremo hoje é uma extensão do PT, uma extensão da esquerda. Ali é um ambiente político. O cara é presidente de um partido, está lá, o cara é advogado do partido. Então o cara chega à presidência da República, ele pega o advogado do partido, joga no Ministério da Justiça, que é um trampolim, para dali quando surgir uma vaga no STF, e aí o cara vai nomear o cara para lá, e o cara diz, não, lá não tem ninguém, amigo meu, tem sim, lá no Supremo tem, advogado do PT tem, então no TSE também são pessoas ligadas à esquerda, a partidos, e então eu acredito que a eleição foi justa, os resultados, aliás. Foi o quê? Foi injusto o resultado. Você falou rápido, eu entendi. Não, foi injusto. O resultado foi injusto. E você falando também em urna eletrônica e tal, os ministros do STE ou do TSE, eles comentam que eles asseguram que a urna eletrônica é segura. Né? Mas o que custaria você ter uma urna segura e dar mais segurança a ela? É como se fosse uma porta, só com um trinco, é segura, mas se você botar um cadeado e depois botar uma grade, fica ainda mais segura. Então seria isso, nessa analogia simples, a questão da urna eletrônica. Se acrescentasse o voto impresso, né, o comprovante, ficaria muito mais segura. Como você vê assim também, como você espera, o que esperar dos próximos dias, diante de tantas indefinições, de tantas incertezas que o Brasil está atravessando? Olha, Isaías, tanto a Bíblia diz, como meu pai diz, meu filho, tenha fé. Tenha fé que as coisas vão se encaixar no seu devido lugar. Claro, as coisas certas, não coisas erradas. Então, eu acredito no Brasil, eu acredito que nós teremos boas notícias logo próximo, porque eu não vi o presidente Bolsonaro em momento nenhum chamar a imprensa brasileira, a mídia, e dizer com a sua própria boca, olha, eu perdi, foi uma eleição justa, séria, com lisura, o TSE está de parabéns, em janeiro eu passo a faixa para o presidente Lula, ninguém se fala mais nesse assunto, está encerrado. Eu não vi, nem nas redes sociais e nem nas televisões. O relatório das Forças Armadas também não fala isso. O relatório das Forças Armadas são 60 páginas. E lá não fala que não houve fraude, né? Não, lá não fala, lá não isenta o TSE de nada. Pelo contrário, lá tem trechos, tem páginas que eles são bem claros, que houve sim problemas, houve sim, entendeu? Existe também nesse relatório coisa mais light, mais suave, mas existe coisas que aprofunda na cobrança ao TSE. Mas a imprensa brasileira, compromissada com a esquerda, com o governo, porque foi o período que eles mais ganharam dinheiro, então eles estão torcendo e trabalhando 24 horas para o ex-presidente Lula. Então eles não divulgam as manifestações, que são ordeiras, não divulgam. E grandes. Né? Grandes. E então eles pegaram o trecho do relatório e eles leram aquilo que interessa. Aquilo que não interessava para ele, que é justamente onde bate na ferida do TSE, eles pularam. Aí eles jogam nas redes sociais dizendo que esse relatório foi um relatório simples, mas objetivo, lá não tira a credibilidade do TSE e nada e tudo. Então eles procuram maquiar as coisas de uma forma que faz com que o eleitor brasileiro, o eleitor que votou no Bolsonaro, acha que realmente não vai dar em nada, ninguém assumiu nada, o TSE está de parabéns, já estão até querendo um deputado do PT, infelizmente um cara desse não tem QI, o cara querendo fazer deu a ideia de se fazer uma imagem do Alexandre de Moraes em homenagem ao serviço prestado ao TSE. Rapaz, isso é um nojo, cara. Isso é nojo. E eu observei também, e na época que eu vi, já vi com muita preocupação.
Eu vi, na verdade, 3 jornalistas fazendo a mesma pergunta, mas eu quero aqui destacar o William Bonner, quando ele disse assim: presidente Bolsonaro, o senhor está disposto a aceitar o resultado das eleições? Por aí você tira. Quando eu estava assistindo, eu já não gosto de televisão, porque a televisão ela é um veículo de comunicação onde fala quem tem poder, quem tem dinheiro, onde fala quem compra aquele espaço. Eles estão ali para vender o espaço que ele está pagando. Se o cara é bandido, eles escondem o processo. Então está ali para faturar a mídia, né? E quando eu estava assistindo o resultado, as apurações, as totalizações do Brasil inteiro, pelo TSE, pela Rede Globo. Eu não assisto televisão, mas eu estava assistindo a Globo, só tem audiência nessa época. E aí eu vi no início dos primeiros resultados, das primeiras totalizações, no início, quer dizer, no início ninguém sabe de nada, né? E eles já com aquele sorriso lá, tal, aquela brincadeira com a jornalista que eu acompanhava, que mostrava no telão, aquele ar de felicidade no início, poxa. 5, 6% ainda apurado só. O cara já estava. É como se ele soubesse do resultado. Por isso que ele fez essa pergunta para o Bolsonaro. Tu lembra a resposta do Bolsonaro? Não lembro, não. Bolsonaro disse assim: sem passarei a faixa para o meu sucessor se as eleições forem limpas. Pronto. Limpas. Pronto. Não tem resposta melhor. O Bolsonaro, ele não acredita nesse resultado. E a maior parte dos brasileiros também não acredita. Não é 49% dos brasileiros, são mais. Porque Bolsonaro não tirou 49%. Bolsonaro tirou muito mais. Então, é mais da metade do eleitor brasileiro que não acredita nos resultados. E eu sou um dos brasileiros, não é porque eu votei no Bolsonaro, não. Eu sou um dos brasileiros que não acredito. Você entendeu? Então, teve coisas grosseiras na eleição. Teve coisas mesmo que não dá para esconder. E o povo não é bobo. As redes sociais, elas vieram trazer com muito conhecimento às pessoas, apesar de ter muita fake news, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Hoje o político tem medo das redes sociais. Eu lembro, sem importar muito sem tomar muito teu tempo, eu lembro que o ex-presidente José Sarney, ele fez um reclame, um desabafo, escrito em alguma página de jornal, que eu não lembro agora no momento, que ele se reclama da liberdade demais nas redes sociais. Quer dizer, as redes sociais tirou a mídia televisiva e a mídia escrita tirou de vez, sabe, o político, ele quer dizer que o político não tem mais privacidade, é achincalhado, ele diz que tem muitas fake news, mas na realidade eu sei que tem, mas tem muitas verdades que eles maquiavam, que eles escondiam, que agora não tem mais como esconder. Então, hoje as coisas eram claras. Por isso que o TSE proibiu o eleitor de entrar na sessão eleitoral com o telefone. Pô, o cara queria tanto apertar o número do candidato dele e registrar aquele momento gostoso e feliz e estar ali, eu estou votando em fulano. Não, mas isso é uma prova. Até nisso você tem que deixar o celular fora, num canto, entrega para o presidente da sessão e vota. Que medo é esse? Que se as coisas são limpas, que medo é esse? Essa é a pergunta que eu faço ao TSE, que medo é esse? Então a pergunta continua, né? Que medo é esse? Que medo é esse? Pois é isso, meus amigos. Foi um prazer estar com você. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva nesse canal Isaías Neres ou no podcast Falando Francamente. O podcast é novo, estamos ainda iniciando, tem poucos inscritos, mas vai aumentar com a permissão de Deus. Deixo aqui meu abraço, os meus agradecimentos ao nosso amigo Adrian. É a segunda entrevista, né, e bem sucedida, e vamos continuar conversando sempre que for possível aqui no nosso podcast Falando Francamente. Grande abraço, deixe os seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal Isaías Neres e no podcast Falando Francamente.